A gente vai prosseguir então com a aula do professor Amanda em espectroscopia. Escolher como os dois funcionam. Bom dia, pessoal. Então, venho aqui para a terceira aula, né, este tema da espectroscopia de fluorescência e aplicações que a gente chama biofísica molecular. E nessa aula, então, eu vou estar especificamente falando da anisotropia da fluorescência. Né? Então, nas outras duas aulas eu abordei os assuntos como posição espectral, intensidades e tempos de vida, e então hoje vamos falar desse aspecto particular da anisotropia. Então, esse esquema é o esquema básico do fluorímetro estático, que eu já tinha apresentado anteriormente. E agora considerem o seguinte, eu coloco um polarizador aqui, né, de maneira que a amostra é excitada por radiação polarizada numa certa direção que eu escolho. E depois eu coloco aqui nesse feixe de emissão um outro polarizador que serve como analisador da emissão de fluorescência. Então, eu vou ter um espectro, no caso do fluorímetro de estado estacionário, e no caso do fluorímetro com resolução temporal, né? Então, esse esquema que eu tinha apresentado anteriormente não dizia nada sobre polarização, mas eu de novo posso colocar aqui um polarizador, de maneira que a amostra é excitada com radiação polarizada numa certa direção. Eu coloco um analisador nesse feixe e examino a emissão na direção de polarização que me interessa. Aí eu vou obter curvas de decaimento como essas, só que elas estarão se referindo a direções específicas de polarização. E do ponto de vista experimental, então eu escolho uma direção de polarização, por exemplo, faço uma ensinação de polarização na vertical e eu faço a detecção com polarização na vertical, ou posso também fazer na direção perpendicular, né? E com base nessa medida, nesse experimento, eu posso obter esse parâmetro, que é chamado do parâmetro da anisotropia da emissão fluorescente. Essa anisotropia, né, vocês podem se perguntar como é que pode ter uma componente perpendicular à direção de polarização original, né? Mas existem vários fatores que levam à ocorrência de emissão na direção perpendicular à direção de excitação, e esses diferentes fatores nos informam bastante sobre o sistema que está sendo estudado. Então, esta é o princípio básico das medidas de anisotropia de fluorescência. Bem, suponho, por exemplo, né, que esse dipolo de transição está relacionado à absorção da radiação, né, numa amostra homogênea, isotrópica, né, então esses momentos de dipolo vão estar orientados em todas as direções. Uma radiação com polarização vertical, né, poderá ser absorvida aqui por um dipolo que faz um ângulo θ, né, e a intensidade vai estar relacionada ao cosseno ao quadrado desse ângulo θ. Né. Então eu posso ter uma distribuição de momentos de dipolo, né, tais que existirá absorção da radiação, né, mesmo que este dipolo não esteja orientado aqui na direção original da polarização. Ora, uma vez que ele já não está orientado nessa direção, existe uma componente da emissão desse dipolo que vai estar perpendicular à direção original de polarização. Então, esse parâmetro de anisotropia, né, ele vai ter um valor que vai depender das orientações relativas desses momentos de dipolo na minha amostra. Se eu tenho
uma amostra totalmente orientada, sólida, rígida, que não se movimenta, eu tenho um certo valor para a anisotropia. Mas é interessante, né, considerar o seguinte, que nem sempre o momento de dipolo de emissão, né, coincide com o momento de dipolo de absorção. Então, aqui já há um fator que leva à despolarização da emissão fluorescente. Além disso, esse momento de dipolo pode estar se movimentando. Então, aqui, no nosso caso, não interessam as translações, né, que não vão ter um efeito sobre a despolarização, mas sim os eventos relacionados à difusão rotacional desse momento de dipolo. Então, essa emissão ocorre num instante maior do que o instante inicial, né? E se o tempo de vida do estado excitado é compatível com essa movimentação, nós vamos ter informação sobre a difusão rotacional desses momentos de dipolo. Bom, então, lembrando, aqui está o parâmetro de anisotropia, que é uma medida, então, da diferença das intensidades paralela e perpendicular à excitação, dividido por esse fator que seria correspondente à intensidade total de emissão. No caso em que essas componentes acabam ficando iguais entre si, têm a mesma intensidade perpendicular e a paralela, esse parâmetro de anisotropia é zero, né? Se não há nenhuma emissão na direção perpendicular, né, existem casos em que isso pode acontecer, então a emissão vai ter seu valor máximo. Bem, esse esquema que estaria sendo apresentado para experimentos feitos de estado estacionário, né, podem ser feitos também com a resolução temporal, uma vez que eu posso ter essas intensidades medidas, né, em função do tempo, quer dizer, o decaimento da intensidade paralela e da intensidade perpendicular, né, a evolução delas no tempo, né, e tenho esse parâmetro, então, a intensidade total, né, a evolução dela no tempo, então eu tenho a evolução da anisotropia no tempo, que se relaciona com a anisotropia de estado estacionário, como um valor médio da anisotropia no tempo. Como eu havia dito, a despolarização, então, relaciona-se à difusão rotacional, e nos casos mais simples, né, em que a gente tem um único tempo de decaimento rotacional. Não esqueça, isso aqui é o tempo relacionado à variação temporal da anisotropia, né, se ela se ajusta a uma monoexponencial, né, então é o caso de rotores esféricos, né, como examinado por Perrin, a gente tem a seguinte relação entre a anisotropia e os seus tempos de vida da fluorescência e esse tempo de vida rotacional, né, vai depender do coeficiente de difusão rotacional. Né. E o tempo de correlação rotacional, né, então, a gente pode mostrar que depende da viscosidade do meio, do volume, desse rotor molecular da molécula que está girando e o termo KT. Bem, isso nos diz o seguinte: eu posso, então, fazer experimentos em que eu meça esse tempo de correlação rotacional, né, e eu posso ter, por exemplo, o volume desse rotor molecular, né, desde que eu conheça a viscosidade do meio, né, e é um experimento, por exemplo, que a gente pode pegar esta molécula como o ácido aminobenzoico com o qual a gente tem trabalhado, né, obter o dado experimental do decaimento, né, num certo meio, né, e obter então o seu tempo de correlação rotacional. Eu posso, dependendo do meio, variar, por exemplo, aqui é uma mistura água-glicerol,
e variando a relação, a proporção relativa desses componentes, eu tenho uma variação na viscosidade. E fazendo esse experimento, então, em várias viscosidades, então aqui está o tempo de correlação rotacional, eu posso obter V sobre RT. Portanto, eu tenho aqui o dado do volume do meu rotor supostamente esférico. Esses dados, então, referem-se a experimentos feitos com aquela molécula, a sonda fluorescente, o ácido amino benzoico, e a partir desse volume eu tenho um valor para o raio dessa molécula supostamente esférica. 2,4 angstroms foi o valor obtido, confere com outras determinações desse raio, dessa molécula, o ácido amino benzoico. Bem, esse ácido amino benzoico, como eu falei nas aulas anteriores, ele pode estar ligado a peptídeos ou aminoácidos. Então aqui está ligado a uma fenilalanina, e terminal em HCH3. Ou leucina, e esse tipo de experimento, então, nos permite a determinação desses raios, dessas moléculas, dentro desse modelo de rotores esféricos. Então, experimentos relativamente simples, mas podem dar informações que são úteis para conhecimento desses sistemas. Fala, Tony. Quando a viscosidade é zero, a gente tem que dar um tempo zero aí. Aqui a gente deveria ter, Bom, esse aqui foi um ajuste feito assim. A gente não chegou, claro, nessa região, Nós exploramos somente essa outra região, mas seria de esperar para essa relação. Um regime assim, e outro desse tipo. A gente não explorou a fundo isso aqui, foi feito para mostrar então a potencialidade do uso desse procedimento para esse tipo de medidas, que são interessantes para entender esse sistema, mas eu acho que seria interessante fazer esses experimentos explorando essa região. Esse valor mínimo, eu acho, esses números, foi feito no tempo, é a viscosidade da água pura, simplesmente. Então teria que estar com um sistema que já tenha viscosidades menores que a viscosidade da água. E aí, o limite também é a nossa capacidade de medir tempos de correlação muito pequenos. Aqui a gente está com tempos da ordem de 100 picos segundos, de média, até uns 50 picos segundos daí. Você sabe que a sua partícula não é esférica, você consegue pôr algum tipo de correção nesses cálculos? No caso da partícula não esférica, a gente espera que o decaimento não seja monoexponencial. Porque ele teria diferentes difusões nas diferentes direções, Então, se for um elipsoide, Então, existe aqui um tratamento que é possível fazer e que prevê, então, a ocorrência de mais de um tempo de correlação no decaimento. Então, se você tira esses dois tempos, você consegue ter os dois raios? Isso, essa seria a ideia, A gente teria condições de estar fazendo isso. Os problemas são experimentos. Se você conseguir discriminar esses tempos de vida, eu vou falar de um caso desse um pouquinho mais adiante. Eu acho que seria legal mesmo que a gente possa fazer essas conversas no meio da apresentação, que a gente esperar. Bem, então, essa aqui é um exemplo da possibilidade. E existem dois casos em que a gente não vai obter um decaimento monoexponencial. Um deles é esse que está acabando de mencionar, quer dizer, moléculas com uma forma que não é a de uma esfera. Então, como a gente tem, o melhor tratamento seria
elipsoides, definir os eixos principais, os maiores e menores, conseguir fazer essa associação, né? Outras formas fica sempre mais difícil da gente trabalhar, mas é um problema possível de ser enfrentado. A outra situação que a gente não vai ter um decamento monoexponencial é quando a gente tem essas rotações combinadas, né? Então, se a sonda está ligada numa macromolécula, aqui estamos representando uma sonda que está ligada numa molécula grande, e a gente pode ter um movimento de rotação dessa sonda aqui, né, em torno dessa ligação. E junto com isso, esses domínios podem também estar girando, né, esses domínios que aqui está representado por C. E, além disso, essa molécula inteira pode estar também tendo movimentos de rotação. Então, a situação fica mais complexa, né? E esses decaimentos de anisotropia, então, muitas vezes estão melhor ajustados a equações ou a uma forma de decaimento multi-exponencial, né? E aqui seriam os tempos de correlação rotacional, né? E que estariam relacionados, então, ao movimento do foróforo, que é um movimento meio rápido, porque o foróforo é pequeno, o movimento dos domínios locais e o movimento da molécula como um todo, né? Então, seriam algumas das possibilidades, né? Poderia ajustar com outras formas de decaimento que não fossem exponenciais, sim, né? Então, a gente precisa tratar assim, o problema caso a caso, ver o que poderia estar descrevendo o processo de difusão rotacional da molécula, né? Mas os exemplos aqui apresentados, eles têm interpretações relativamente simples, né? Como o caso da sonda, de novo, né? O ABZ, em tampão fosfato. E aqui, essa curva azul, né, a linha A, é tampão fosfato, pH 7.4, um tempo de correlação de 44 picosegundos. Já a curva D, que é essa sonda ligado a BK. BK é bradicilina. A bradicilina é um peptídeo com, o número exato não lembro, uns 10 resíduos aminoácidos, né? Portanto, uma molécula maior, né? E aqui a gente teve o ajuste com dois tempos de correlação. Um curto, de 670 picosegundos, e um longo de 620 picosegundos, né? E, então, a interpretação aqui nesse caso é que esse tempo curto seria a rotação desse grupo fluorescente, que é pequeno, na ligação no terminal amino do peptídeo. E esse tempo mais longo é a rotação do peptídeo como um todo aqui no meio aquoso. E o terceiro experimento é esse mesmo peptídeo em trifluoretanol, né? E, de novo, um ajuste foi feito com dois tempos de vida, 0,28 e 34, curto, né? Devido à rotação do grupo fluorescente em torno da sua ligação, e o longo é o peptídeo como um todo. E as diferenças, então, entre TFE e tampão fosfato, né, são efeitos da viscosidade mais alta de fluoretanol do que na água. Seria possível ajustar com 3 exponenciais? Não sei, eventualmente sim, mas a gente procura ajustar com o menor número de parâmetros possíveis. E aí, se não há uma esfericidade, teria algum outro tempo de vida? Poderia ser. Agora, vai depender realmente da diferença entre esses tempos de vida e se o experimento é ou não capaz de fazer essa discriminação, né? Você consegue tirar esses tempos de vida de medidas de
ressonância. Você chegou a fazer algum experimento onde você checa aqueles tempos com esse aqui? Não, a gente não chegou a fazer esse tipo de comparação. Quer dizer, teria que pegar uma sonda de pista para ressonância eletrônica. Exato. Né? Então, porque aqui esse grupo não tem radical assim, elétron desemparelhado, então ele não dá um sinal de EPR. Então teria que pegar uma molécula com sinal de EPR que também pudesse ser por fluorescência, mas a gente não chegou a fazer esse tipo de comparação. Bem, vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo em que a gente estava estudando esta proteína, né, que é a lisina 49 fosfolipase A2, quer dizer, é uma proteína que danifica membranas, né, do veneno da jararacuçu. Né, e o pessoal de Ribeirão Preto faz bastante coisa com esses venenos desses, né, mais peçonhentos. E uma das proteínas mais estudadas são essas, né, fosfolipases, e aqui em particular tem essa lisina 49. A razão de particularizar isso é porque ela participa em processos que envolvem ligação de cálcio e é importante especificar que tipo de fosfolipase é. Mas para a gente o interessante é que existem dados de cristalografia que mostram que essa enzima existe na forma de dímero, dimérica, e nessa região da interface entre os dois monômeros existem dois triptofanos. Aqui tem 77 da proteína 1 e 77 da proteína 2, do monômero 2. Né? Então eles estão aqui, cada um deles só tem um triptofano, né? E no dímero essas distâncias são pequenas, da ordem de 8 angstroms. Né? E existem pontes salinas, entre outros resíduos, que estabilizam esses dímeros. Né? E aí existe uma questão relacionada à dissociação, quer dizer, separação desse dímero nos seus monômeros. Né? E esse equilíbrio, né, é dependente do pH. Então, a ação também dessa proteína, ela é dependente de pH. Quer dizer, ela provoca danos em pH 7, não provoca danos quando o pH é baixado para 5. Né? Então foram feitos experimentos em diferentes pHs, pH 7 e pH 5 são os extremos, mas temos valores intermediários também. E, como eu tinha falado anteriormente, resultados de tempo de vida. Né? Tempos de vida, a gente obtém 3 tempos para descrever o decaimento da fluorescência, né, dessas moléculas, e aqui a interpretação está relacionada à existência dos rotâmeros do triptofano. Né? E seus fatores pré-exponenciais não variam significativamente, né? Mas o tempo médio, que é calculado com uma média desses tempos, né, com esses pesos que são os fatores pré-exponenciais, né, tudo isso aqui é nanosegundos. Né? Então, há uma diminuição no tempo médio de vida da emissão fluorescente. Essa diminuição no tempo de vida é coerente com uma diminuição no rendimento quântico ou na intensidade de emissão fluorescente dessa proteína quando a gente baixa o pH. Né? Então, essas diferenças são significativas. Né? E o comprimento de onda de emissão também se modifica quando o pH varia entre esses dois extremos e, usando aquele raciocínio que eu apresentei anteriormente, né, isso mostra que há mudanças no chamado microambiente em torno do qual se coloca esse resíduo de triptofano. Então, com esses resultados, dá para dizer que mudou o microambiente, não aconteceu alguma coisa. Né? Mas uma informação mais interessante vem quando a gente examina a anisotropia da fluorescência, porque nesse caso, então, existem essas informações
informações. Essa aqui é a anisotropia de estado estacionário, quer dizer, um valor de equilíbrio da anisotropia, e há uma diminuição, né, quando a gente passa do pH 7 para o pH 5. Desculpa, há um aumento na anisotropia. Né. Isso já é meio esquisito, porque se a anisotropia reflete o movimento da molécula, né, então, se eu tenho um dímero no pH 7 e um monômero no pH 5, e o monômero é obviamente menor que o dímero, então a gente deveria ter uma anisotropia menor. Né. Bom, a interpretação, no caso, é que como esses resíduos estão próximos, 8 angstroms, né, de si, existe um processo de transferência de energia de um desses monômeros para o outro. Agora, quando transfere essa energia e o momento de dipolo do outro já é diferente do momento de dipolo do 1, automaticamente já está acontecendo uma despolarização, que não depende da movimentação. Então é um outro processo que contribui para a diminuição da anisotropia. Né? Então é interessante a gente estar atento para não fazer as interpretações assim sem muito cuidado, porque o fenômeno em si, né, pode requerer uma análise um pouquinho mais cuidadosa. Mas esses outros dados da anisotropia, eles corroboram a formação de um dímero em pH 7 e um monômero no pH 5. Né? Primeira coisa, né, vejam que tem 3 tempos de correlação rotacional muito distintos, né, 15 e 4 nanosegundos, 2,5 nanosegundos e 0,11 nanosegundos. Né, e esses são os fatores pré-exponenciais que estariam relacionados à anisotropia inicial do sistema. São números assim pequenos, mas eles são significativos. Né. No caso do pH 5, nós temos 2 tempos de vida, né, 6,8 e 0,1, né, e esses fatores pré-exponenciais. Primeiro, né, esse tempo mais curto, que seria o movimento local do triptofano, não é muito diferente nas duas proteínas. A dimerização, né, ou a separação do monômero não altera muito as restrições ao movimento do triptofano dentro do monômero onde ele se situa. Esse tempo de correlação rotacional, né, bem maior, quase o dobro, mais que o dobro, né, no pH 7, então estaria relacionado ao movimento do dímero como um todo, né, e esse outro seria o movimento do monômero. Né. E esse terceiro tempo, então, permanece, né, como uma interrogação, e aí uma possível explicação, né, quer dizer, não, existe a forma não é perfeitamente esférica, né, que dá origem então a esse terceiro tempo, que seria uma difusão em torno de um dos eixos maiores da rotação. Né? Então, esse é o tipo de racionalização que é comumente empregado na análise desses resultados. Né? Esse era o caso que eu queria te citar. Bem, há um interesse particular no fenômeno de anisotropia quando a gente leva em conta certos fluoróforos que interagem com membranas ou micelas. Né? O DPH, esse diphenhexatriene, foi uma das primeiras sondas estudadas, e ela não é esférica. Bem, quando se faz a medida no ciclo hexano, né, que é essa linha preta, há um tempo de correlação bastante curto, né, e ela decai depressa. Quando essa molécula está no SDS, né, ela tem afinidade com o SDS, aí o ajuste é feito com 2 tempos de correlação e
eles são significativamente maiores do que num meio em que a molécula se dissolve. Então o ciclo hexano é um meio em que a molécula se dissolve, existe na forma monomérica, e aqui ela está dentro dessas micelas. Então é um indicador bastante evidente da interação desse tipo de sonda com esse tipo de agregados. Agora, a gente pode aprofundar isso. Sim, aqui é um dado importante que quando T vai para valores grandes de tempo, a anisotropia tende a zero, que faz supor que nesse tempo, então, não há nenhuma restrição à difusão rotacional dessa sonda. Quando a gente tem a sonda em vesículas, aí aparecem restrições à difusão. E é bastante evidente, o fato de que quando T vai para infinito, a anisotropia não vai para zero. Ajustes, nesse caso específico, foram feitos com dois tempos de correlação, φ1 e φ2, um mais curto e um mais longo. Nesse caso, a interpretação dessa sonda nessas vesículas é que existiriam duas localizações, uma em que a rotação é mais rápida, tem esse tempo mais curto, e outra em que ela difunde mais lentamente, depende da localização dentro da bicamada. Mas o que é interessante notar aqui é que o valor de anisotropia no infinito é bastante elevado, 0,3, quer dizer, a gente tem condição de discriminar muito bem essa situação em que ela não tende para o valor zero. Isso é bastante útil, e essa anisotropia no limite é interpretada em termos de que ela não pode, a sonda não pode difundir rotacionalmente livremente, ela só pode difundir dentro de um limite de difusão, e aí se está relacionado a parâmetro de ordem, é um tipo de tratamento que nos leva a encontrar um valor de um ângulo máximo permitido para essa sonda se movimentar, movimento de rotação dentro do meio que ela está inserida. Então, a partir desta relação entre o parâmetro da anisotropia inicial e a anisotropia no infinito, a gente pode obter esses valores de θ máximo que ela pode se movimentar dentro de bicamadas. Bem, a gente estava interessado no problema de transições de fase, e então o sistema que a gente estudou foi esse, das vesículas de DNPG, e a sonda utilizada foi esta aqui, que tem esse nome comprido, que é um fosfolipídio de duas cadeias. Aqui está o grupo fosfato, aqui está o grupo colina, e uma cadeia é essa que tem 16 carbono, o outro é uma cadeia menor, e esse que é o grupo fluorescente, que é o nome disso tudo é MDB-TC. E uma medida de anisotropia de estado estacionário nos indica que, em função da temperatura, ocorre uma queda no valor da anisotropia à medida que sobe a temperatura. Então, isso é interpretado com base nos outros dados existentes sobre o sistema, que ocorre uma transição de fase nessa temperatura perto de 20 graus. Então, a gente trabalhou em DNPG, 1 milimolar, fazendo vesículas, procedimento de produção de vesículas, baseado em exclusão, e uma concentração de sonda de 5 micromolar. Então, seria uma razão de 5 para 1000, não muito alta, para não afetar a bicamada. A gente fez experimentos com a sonda situada na região da cabeça polar, a sonda aqui na posição 6, e sondas mais profundas na bicamada, e se elas
E fazendo esse tipo de experimento abaixo da temperatura de transição de fase e acima da temperatura de transição de fase, a gente obtém resultados diferentes, né? O resultado típico é que a temperatura abaixo da transição de fase, o valor limite da anisotropia é alto e acima da transição de fase, esse valor limite é baixo. Isso então está repetindo o quê? Repetindo essa mudança no ângulo máximo, né, permitido para a rotação dessa sonda na bicamada. Então é uma formação estrutural importante, esse é o tipo de posicionamento que essas sondas têm dentro de bicamadas. Aqui é o 6, aqui é o 12. E o que a gente tem então como resultado é que a gente pode fazer um ajuste com 2 tempos de correlação, um tempo curto relacionado então ao movimento da sonda, aqui em torno dessa ligação, e um tempo mais longo que está associado à rotação dessa molécula inteira, né? E a anisotropia limite então varia nesse intervalo grande de 0,3 até 0,150, dependente da temperatura, tá? Aqui em baixas temperaturas e aqui em altas temperaturas. Portanto, esses ângulos máximos, eles também vão estar variando, porque essas anisotropias no infinito estão variando, né? Então, aqui são as 3 sondas, uma que está na cabeça polar, outra que está ali mais no meio, outra que está mais funda, né? Resultados em baixas temperaturas, em altas temperaturas, né? Na presença de cloreto de sódio, né? Diferentes concentrações. O padrão geral é esse, 2 tempos de correlação, né? Valores de anisotropia no infinito, que são altos em baixas temperaturas e que são baixos nas temperaturas mais elevadas. Professor, Oi, o que está falando? para altas temperaturas, a difusão translacional não seria relevante? A gente, no caso desse tipo de experimento, não está interessado na difusão translacional, porque se ele está aqui, ou está aqui, ou está aqui, né? Não vai afetar a emissão na direção perpendicular ou paralela à direção horizontal, né? Então, o efeito da rotação... Mas para o grupo fluorescente dentro da membrana, isso daí não daria uma diferença? Da externa para a interna, isso sim. Isso sim. Mas é a questão dessa chamada flip-flop, né? Para esses sistemas ele é pequeno. A difusão ao longo da superfície, sim, ela existe, mas não é medida na anisotropia de fluorescência. É como se, porque essas vesículas são relativamente grandes, né? Então é como se ele visse um plano infinito, né? Professor, alterando o ângulo, eu posso mudar, por exemplo, a fluorescência? Se eu alterasse, dar mais liberdade para ele? Esses sistemas, né? Então, vamos imaginar, aqui está a bicamada, assim, a parte da cabeça para cá, a água, os rabos, né? Cabeça para cá, os rabos e a água, né? Então, ela está colocada aqui. Essas sondas, elas são, como se naquele outro slide, elas ficam em posições, em regiões, não ficam paradinhas, não, né? Ficam se movimentando, mas a polaridade nessas regiões aqui, elas permanecem relativamente constantes. Dado que a sonda permanece nesses lugares, então o parâmetro de intensidade ou tempo de vida intrínseco não é afetado, né? E quando a gente tem essa sonda aqui na região da cabeça polar, a gente também tem valores de tempo de vida e de intensidade que não são significativamente alterados. Então, a gente está considerando que esse fator não está afetando, né? Agora, a quantidade de
emissão numa direção perpendicular à excitação, isso sim é que vai depender desse ângulo. Bem, aí, assim, um resultado geral, sabe, é que esses parâmetros que a gente tem relacionados à estrutura da membrana, que aqui não está muito claro, mas a anisotropia inicial, a anisotropia final e essa outra aqui, que não dá para enxergar direito. Acho que essa diferença entre essas duas, elas dão uma boa informação sobre a existência dessa transição de fase, ou sobre o que está acontecendo no arranjo dos fosfolipídios na bicamada e que impõe restrições ao movimento da minha sonda, né? Esse aqui é um gráfico do tempo de correlação rotacional que a gente obtém também dos ajustes, mas não fica muito claro esse tempo de correlação rotacional esteja informando sobre a transição. Então a gente prefere focar nesses parâmetros que são mais estruturais do que no tempo em si, que seria um parâmetro cinético, né, desse movimento. Bem, quando a gente examina esse ângulo, então, obtido a partir desses dados, né, que vem do ajuste das curvas de decaimento, nós podemos obter esse ângulo θ, né, e o que a gente observa é que quando não há sal, né, não é tão clara a observação da transição de fase como quando a gente tem sal aqui na concentração 150 milimolar presente no meio, né? Então, esse ângulo vai aumentando com a temperatura porque a bicamada vai se modificando com o aumento da temperatura, mas a transição de fase realmente ela é bem caracterizada aqui quando a gente mede esse ângulo máximo, né, permitido para a rotação da molécula. Então essa é para a sonda que está na cabeça, que é o NBD. Os resultados com 6 NBD e 12 NBD são semelhantes, ou seja, a observação nítida da transição quando a gente tem concentração mais alta de sal da transição, né, aqui, e não é muito claro quando a gente está sem sal. Bom, isso é coerente com resultados obtidos com várias técnicas, né, sobre os efeitos do sal, né, nessas transições do DNPG. O DNPG é um fosfolipídio aniônico, e aí os efeitos da força iônica do meio são bastante claros e evidentes. Então, aqui com uma grande concentração de sal, estão diminuindo os efeitos de força iônica, portanto, essa transição torna-se bastante clara e observável, né? Então, esse é o tipo de informação que essas anisotropias iniciais e finais, né, que estão relacionadas às propriedades estruturais, enquanto os tempos de correlação estão relacionados à cinética dessa rotação. E a transição principal, né, no DNPG é observada pela determinação desse wobbly cone, né, que é o cone que é o girar, né? Os parâmetros cinéticos eles não foram tão informativos assim, porque então, na verdade a gente teve erros experimentais, ou os valores dos desvios são maiores na determinação desses tempos de correlação, né? E esse é um resultado já observado por outras técnicas, né? Que o efeito do NaCl é que a gente observa a transição quando a força iônica é mais alta, né? Daí, eu vou encerrar aqui falando rapidamente dessa sonda, a outra, a ABA, que é o mesmo grupo, o ácido benzoico, só que ligado a uma cadeia comprida, né? Forma então esse amino hexadesilbenzamida, e aí, só para ilustrar que a gente tem que observar um monte de dados. Então aqui é a absorção e aqui é a fluorescência. Então essa mudança espectral, né, ela
não obedece ao padrão daquele modelo de Onsager para dialético contínuo, e no caso a gente interpreta como tendo existindo agregados dessa molécula em meio aquoso, quer dizer, natural, né, que ela se agrega em dado seu caráter anfifílico, né? A cauda é bastante hidrofóbica. Bem, a anisotropia então é relativamente alta, né, comparada com a anisotropia num meio como o etanol, em que a molécula se dissolve, e na presença de micelas, então a gente pode verificar a mudança, né, no comprimento de onda de emissão, e isso serve para caracterizar a inserção da sonda nesses agregados, diferentes tipos de agregados, né. Por outro lado, a gente pode usar parâmetros de anisotropia, né, que apresentam um valor máximo associado à concentração micelar crítica desses agregados. À medida que aumenta a concentração, né, que estão na polar micelar, então há uma desagregação dessa sonda que se insere então, no meio apolar desses anfifílicos. Outro dado interessante é a dependência com o pH, né, que em pH ácido a sonda sofre uma protonação, deixa de ser fluorescente, e se a gente fizer essas curvas, que são curvas de titulação em diferentes meios, a gente tem valores diferentes de pK. Por exemplo, aqui está em SDS, aqui em CTAB, aqui em DPS, né? E esses pK são significativamente diferentes, né? O que significa que o pH local, na região onde está a sonda, é diferente. E isso essa aqui é só para dizer que dá para verificar também a transição de fase, mas o que eu queria colocar é essa relação que existe então entre o pK, né, obtido nesses diferentes meios, né, e o potencial de superfície, que é o potencial onde a sonda se localiza, né. Então a gente tem condições de determinar qual é o potencial, né, na superfície dessas micelas. No caso do SDS, a gente tem esses potenciais negativos, né, do CTAB, esses potenciais positivos, e para o DPS, que é zwitteriônico, a gente esperaria um valor mais próximo de zero, porém aqui a gente tem uma cabeça zwitteriônica, né, e aí a localização da minha sonda é mais próxima às cargas positivas desse zwitterium do que na parte negativa. Bom, aqui seria um resumo dessas conclusões, né, a respeito dessa sonda. Então, isso é que a gente tem que, é dessa maneira que a gente costuma trabalhar, né, usar um conjunto de informações que vêm da espectroscopia de fluorescência para poder entender fenômenos que ocorrem lá no local onde a sonda está inserida. No caso do ABA ainda não dá para enxergar direito, mas aqui tem um negócio esférico, aqui tem outro também. Isso aqui foi um experimento feito lá com a Karen, que essa sonda, se inserindo na membrana, ela permite visualizar estruturas como essas bulbs, né, tamanho grande, que dá para ver com microscopia. O que eu queria encerrar é o seguinte, que no segundo semestre a gente vai trabalhar em Ribeirão Preto com um equipamento que é de correlação, Fluorescence Correlation Spectroscopy, espectroscopia de correlação de fluorescência, que vai associar a espectroscopia com uma microscopia. Com isso, a gente vai observar os fenômenos num volume muito reduzido, porque tudo aquilo que eu tinha falado, a gente faz experimentos nas cubetas, né? Agora associando o microscópio com focal, então a gente vai ter um volume de observação muito reduzido e a gente vai estar observando flutuações na fluorescência naquele volume reduzido. Então a gente poderá estar eventualmente acompanhando alterações que estejam ocorrendo nesses volumes de observação bastante reduzidos, né?
E a partir das medidas de fluorescência e de tempo de vida desses fluoróforos, a gente vai poder também estar fazendo imagens baseadas nos tempos de vida de fluorescência das moléculas que a gente estiver estudando. Se a gente tem processos que alteram o tempo de vida, por exemplo, a gente vai ter condições de estar acompanhando esse processo. Então, numa próxima reunião do nosso INCT, talvez eu tenha condições de estar falando um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, agora, esses slides que se seguem, a Marina já falou sobre o problema da miltefosina, né? Então, eu encerro por aqui. Esse é o pessoal que tem trabalhado lá no grupo, né? Os vários estudantes de iniciação, de pós-graduação. Então, convido vocês todos a visitarem nosso grupo, nosso laboratório. Tá bom? Muito obrigado. Dúvidas? Questões? Essa sonda permite observar lesões pequenas em membrana de célula, por exemplo, tratada com toxina. Seja possível acompanhar uma cinética de lesão de membrana? Com o outro, esse que vai ser instalado, eu acredito que sim, porque essa seria uma das possibilidades, porque a gente estaria fazendo, acompanhando a evolução da fluorescência nesse volume pequeno. Pode especificamente analisar eventos que estejam acontecendo numa célula, né? Se a gente tiver algum evento relacionado à mudança na fluorescência, né? Relacionado à mudança nessa célula, sem dúvida. Porque, tipicamente, por exemplo, o pessoal vê se tem dano na membrana examinando a entrada ou saída de cálcio, desse tipo, e tendo marcadores específicos para reagir com cálcio, né? Então, uma observação de microscopia simples é uma observação que a gente chama de estado estacionário, porque você vê um evento que se não discrimina no tempo como é que está ocorrendo. Então, com esse equipamento seria possível essa discriminação do tempo, justamente aí suas potenciais. Pegar uma molécula dessa, uma partição teria alguma molécula que teria atividade misturando, ficaria lá? Existe também uma série de sondas que tem a proximidade específica por um fosfolipídio, um lipídio ou colesterol. Quer dizer, isso tem, mas eu não sei dizer agora. Quer dizer, a gente teria que... Eu sei que tem trabalhos que fazem isso, quer dizer, observar rápido com fluorescência, né? Então existe uma afinidade específica por lipídios aí. É diferente, por exemplo, de ter um colesterol marcado, que aí não, pelo que eu entendi, você tem uma LDL e daí você quer saber, acompanhar eventos que estejam acontecendo ali. Mas nesse caso, a LDL tem aquela proteína na superfície. Ela própria vai ter triptofanos para ver que você possa seguir. Sim, triptofano sim. Agora, normalmente, as estratégias mais comuns é encontrar se existe algum sítio específico nessa proteína que você possa identificar. Você tem compostos com muita intensidade de fluorescência muito mais alta, e que excita na região visual. Provavelmente o triptofano está trabalhando lá no esse tipo de informação, você fazer esse tipo de reação, né? Faz essa ligação. Eu acho parece que é uma postura a partir da integridade dela e simplesmente escutar. Então, baseado nesse tipo de ligação de corpo, então
tal, é que o pessoal tem explorado mais assim, esse tipo de ligação com esses sistemas biológicos, né? Você sabe se moléculas de DNA fornecem algum tipo de sinal? Não. Não, normalmente se usa sondas específicas para o DNA, né? A coisa mais antiga é o brometo de etílio, que intercala nesses, você tem as ligações entre as duas cadeias, né? E nesse plano, então, o brometo de etílio se intercala e é um marcador. Então é possível você fazer essa marcação em moléculas de DNA e aí seguir isso como você quer. Mais dúvidas? Senão vamos agradecer mais de vez.